Graça e paz, bom dia, tudo bem com vocês? Passando aqui para nós começarmos a aula do livro de Bereshit, capítulo de número 31. Paramos então no capítulo de número 30, falando das riquezas de Jacó, que Jacó havia possuído. Jacó trabalhou 20 anos, 20 anos ele trabalhou, 14 por Lia e por Raquel, e 31, e 6 anos pela sua riqueza, pelos seus bens. Então 20 anos ele trabalhou para Labão. Queridos, me perguntaram, mas é Lia ou Leia o nome da esposa de Jacó? Em algumas traduções está escrito Leia, tá? E na minha, por exemplo, está escrito Lia. Então é o mesmo nome, é a mesma pessoa, mas com nome diferente, Lia ou Leia, tá bom? Só para esclarecer isso aí. No capítulo 31, olha que começa assim, ó. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: tomou tudo do nosso pai, ajuntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. Então, o ambiente aonde Jacó estava ali em Panarã, na casa do seu sogro, já não era o mesmo da sua chegada. Passou já a ter algumas diferenças devido aí à forma que Deus estava abençoando a vida de Jacó e enriquecendo a Jacó. Então os filhos, a família começam então a se levantar contra a vida de Jacó. E no versículo 3, o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Então chegou o momento do retorno, o momento em que Jacó teria que retornar para a terra de Canaã, para Deus colocar então em execução a promessa que havia feito tanto para Abraão, para Isaac e para Jacó. E o ambiente já não estava mais favorável, então Jacó mandou chamar então as suas mulheres, os seus filhos, e lhe explicou a situação e dizendo sobre o propósito de Deus para com as vidas dela. Então Jacó começa a dizer: olha, eu fiquei trabalhando aqui 20 anos para o seu pai. Olha que o versículo 8 vai dizer assim, ó. E ele dizia: as crias salpicadas serão o seu salário, e todos os rebanhos geram filhotes salpicados. E se ele dizia: as listras são o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listra. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listra e eram salpicadas e malhadas. E o anjo de Deus me disse: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Então ele disse: olha, vejo que todos os machos que fecundam o rebanho têm listra, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel, aonde você ungiu a coluna e fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a terra natal. Aqui Deus já havia então mostrado para Jacó que as ovelhas, ou seja, que o rebanho ia nascer com listra e seriam e algumas salpicadas, seria o salário de Jacó. Então Deus estava neste acordo e Deus estava agindo neste acordo para abençoar a vida de Jacó. E então todas as vezes que Labão tentava, via que a salpicada nascia mais, então Deus, e ele mudava, vamos para as listradas, quando nascer do rebanho listrada, essa vai ser o seu salário. Então Deus abençoava e o rebanho nascia listrado e não mais salpicado. Então Deus abençoou Jacó e ele enriqueceu muito. E então Deus estava honrando a Jacó porque Labão também havia enganado a Jacó. Então Labão estava enriquecendo as custas de Jacó. Então Deus decidiu também punir Labão e abençoar a vida de Jacó.
Então ele reúne as suas filhas concordam, aí você vai ver no capítulo 14, no versículo 14 e no versículo 17. E ele ajunta todo mundo, enquanto Labão vai para o campo, né, vai para tosquear as ovelhas, eles fogem. Só que nessa fuga, Raquel, lá no versículo 19, rouba um dos ídolos de seu pai. Um dos ídolos de seu pai. Olha só. Enquanto Labão tinha saído para tosquear as suas ovelhas, Raquel rouba de seu pai o ídolo do clã. Foi assim que Jacó enganou Labão, o arameu, e fugiu sem dizer nada. Esse enganou não é de nenhuma trapaça, é que ele enganou no sentido de não avisar. Enquanto ele saiu para trabalhar, ele pegou a sua família e foi embora, sem deixar nenhuma notícia. No versículo 22, diz que depois de 3 dias, Labão foi informado que Jacó tinha fugido. Tomando consigo os homens e sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e alcançou no monte de Gileade. Então à noite Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó e não lhe faças promessas nem ameaças. Depois de 3 dias ele foi avisado: olha, sua família, suas filhas, os seus netos, Jacó e toda a sua riqueza foi embora. Ele ajunta os homens, persegue durante 7 dias e encontra Jacó. Só que nesse encontro com Jacó, antes dele falar alguma coisa para Jacó, Deus parece para ele: olha, não faça promessas, dizendo que promessas que você vai dar isso, vai dar aquilo, para tentar persuadir a Jacó a voltar, e também nem faça nenhuma ameaça. Então Deus aparece e adverte Labão. E Labão vai então conversar com Jacó e vai dizer: por que você fez isso? Eu não consegui despedir dos meus netos, das minhas filhas, fugiu como se fosse pegou eles como se fosse fugitivo de guerra, né? Olha só, versículo 27. Por que você me enganou, fugindo em segredo, sem me avisar? Eu teria celebrado a sua partida com alegria e cantos. Você sequer me deixou beijar os meus netos, minhas filhas, para despedir dele. Na verdade, ele não ia deixar Jacó sair, ele ia persuadir a ficar, ele não ia festejar, porque ele estava sendo muito enriquecido pela vida de Jacó. Isso aqui foi uma desculpa ou umas palavras que a gente sabe que não iria acontecer se Jacó tivesse ficado e pedido para ele, né? Mas ele usa essas palavras e diz: olha, eu poderia lhe fazer mal, mas o Deus que você serve, Deus me apareceu e me impediu de fazer qualquer ameaça ou de falar qualquer coisa. Então Jacó disse para ele: eu tive medo que você tirasse as minhas filhas, tal. E ele, antes dele falar isso, ele falou para Jacó assim: e por que você me roubaste os meus ídolos? E Jacó diz: olha, eu tive medo porque você... Olha só, no versículo 31, Jacó respondeu a Labão: tive medo, pois pensei que você tiraria as suas filhas de mim à força. Quanto aos seus ídolos, seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo. Jacó não sabia que Raquel, a filha de Labão, tinha roubado o ídolo, né? E Jacó diz: olha, por 20 anos, lá no versículo 38, por 20 anos trabalhei, né? Não te dei prejuízo, nunca levaram um animal despedaçado ou fera, e quando isso acontecia, eu assumia o prejuízo, o prejuízo, não te trouxe prejuízo, fui 20 anos, trabalhei para você honestamente. Jacó foi honesto para ele, 20 anos. Então agora você vem dizer que eu roubei seu ídolo, e ele não sabia que era sua própria filha que tinha roubado, Raquel tinha roubado. Então ele fala para Labão: olha, pode ir em todas as tendas, faça a vistoria, vê, aquele que foi encontrado com ele não vai viver. Se for um dos meus funcionários, não vai viver. Ninguém imaginou que seria Lia ou Raquel. E então Labão vai em tenda por tenda, só que Raquel havia escondido na cela do seu camelo e estava sentada em cima. Quando seu pai chegou para visitar a sua tenda, ela disse: olha, pai, eu não posso me levantar porque eu estou nos dias das mulheres. Ela estava menstruada, dizendo ela, né, para Labão, por isso eu não posso me levantar. E o ídolo estava ali, e Labão não encontrou o ídolo. E nos versículos à frente, ele não encontra o ídolo, e nos versículos
44 até o 55, eles ali faz um voto, né? Faz ali um juramento. Labão faz um juramento com Jacó, pedindo para que Jacó não se case com outras mulheres, que não judie das suas filhas, não maltrata as suas filhas. Aqui há uma preocupação de pai, e também pede para Jacó que nenhum mal faça a ele, e ambos, que nenhum faça mal um para o outro, e ali eles faz um juramento. Tá bom, queridos? Esse é o vídeo de hoje. No capítulo 32 nós voltamos com um novo vídeo. Deus abençoe. Continue estudando a palavra de Deus, porque ela vai te trazer conhecimento e vai te dar mais estrutura para a tua caminhada com Cristo. Deus abençoe e fique na paz.